Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a VMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo provocações, insights, ajudando você a criar seus próprios insights para o seu portfólio de investimentos e a sua tomada de decisão. E como vocês sabem, a gente tem trazido aqui nomes extremamente interessantes e importantes para esse fim de ano. E eu não poderia deixar de fora desse compilado, desse master aqui, o grande Alex André, não é isso, Alex? Isso aí, Felipão. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui, tá nesse programa famoso, tão prestigiado, né, que passam tantos nomes aqui de relevância. Vamos bater um papo aqui, vamos falar de assuntos importantes, né, que o ano 2025 nos aguarda, né? Sem dúvidas, olha só, a gente teve a oportunidade de bater alguns papos já, especialmente em momentos relevantes, esses sprints de ações, aí quando a gente estava montando... E nos restaurantes da Faria Lima. Né? E nos restaurantes da Faria Lima, quem não segue o Alex André no Instagram, se não for para ouvir de mercado, que seja pelo menos para conhecer restaurante bom, que esse cara aqui é fera demais. Não, a gente tem um combinado, vou contar um negócio de bastidores para vocês. Esse é bastidor. A gente tem um combinado, uma vez por mês a gente vai num restaurante diferente. Mas geralmente quem você fica competindo, um mais caro que o outro para jogar a conta pro outro. Né? Exatamente, tem esse esquema. Um escolhe e o outro paga, não é isso? Exatamente. Quero nem ver o mês que vem, mas vamos lá. O mês que vem, quem escolhe? Sou eu ou você? Você. Ah, então pode preparar. Você, o cartão está preparado. Que tem um restaurante caro o suficiente para eu arrancar do Alex André, me mande lá no Instagram. Aí. Coloque nos comentários, manda no Instagram, pode mandar no LinkedIn, porque essa aposta aí a gente não pode deixar passar. A gente vai postar depois, né? Sem sair, boa. A gente posta em que restaurante a gente foi. Exatamente. O que a gente tem de legal aqui? A gente tem feito, inclusive no passado, a gente fez um compilado de ações que o Alex veio aqui debater, mas sobretudo queria, quando a gente estava fechando a semana, essa última semana inédita do ano, pô, tem um cara que não pode passar em branco, a gente precisa fazer aquele bate-bola, ficou muito legal. O Alex que participou, inclusive, quando o programa era ao vivo, né? É verdade, na época do ao vivo. Na época do ao vivo, no estúdio de jornal. Exatamente, faz tempo. O pessoal vinha constrangido. Não, esse negócio de ir na bancada aí, o pessoal chegava ali tremendo e entrava, era ao vivo, não dava tempo de arrumar outro convidado. Já era a hora ali, né? Sem dúvida, pelo menos agora a gente consegue programar o convidado com antecedência. Mas aí pelo menos a pauta não, né? A pauta a gente não tem pauta combinada. Mas a pauta nunca é combinada, e para provar que a pauta não é combinada, você, Alex, está tocando lá na MSX agora, você tem olhado bastante para fundos imobiliários. A gente está acostumado aqui a conversar de ações, eu não vou deixar de falar de ações, mas eu vou dar a primeira pergunta, aquela tradicional canelada para o camarada de fundos imobiliários. A gente teve um ano com Selic, expectativa lá no começo do ano, terminal a 9, tinha uma ou outra casa que apostava no 8, né? E a gente está terminando agora, a gente está com 12,25. Mas o Papai Noel pode trazer mais um pontinho aí até o fim do ano. E nesse cenário, o camarada que estava investido em tijolo leva o quê? Tijolada, né? Tijolada. E o fato é que a gente tem um IFIX sofrendo bastante. A gente vê os fundos de tijolos sofrendo bastante. E uma Selic que você olha e fala, poxa, eu vou deixar aqui 13% ao ano. Com liquidez diária, parece um negócio super interessante. Por que eu vou investir em fundo imobiliário? Ótima pergunta. Eu acho que o primeiro ponto aqui, esse trade-off que você acabou de dizer, né? CDI, fundo imobiliário, mas quando a gente faz uma separação de fundo de papel, né, e fundo de tijolo, o fundo de tijolo vai continuar sendo pressionado, isso é óbvio, né? Isso vendo o Selic subir, para quê? A gente vai ter aí um upgrade, né, dos fundos imobiliários, né, seja analistas, tanto pessoas físicas que fomentam esse mercado, indo para esse tipo de papel. Eu acho que os fundos de papel, né, os fundos de crédito, né, que a gente fala aqui, são os CRIs, né, eles ainda podem reportar bons desempenhos. Aí a gente começa a observar, mas não necessariamente a cota, né, ela traz essa absorção de valorização. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a observar esses tipos de papéis, e o crédito, né, ou seja, a qualidade do crédito dentro dessa carteira, grande parte dos ativos que eu tenho acompanhado, a qualidade ainda se mantém. A dúvida é muito essa, né? Ou seja, o carrego, né, de uma dívida que as companhias estão começando a colocar com juros mais altos,
E isso a gente começa a observar tanto quando a gente faz aqui indexada à inflação, né, quanto a parte de CDI, começa a ficar mais pesado para as companhias. Porque no final do dia, o fundo imobiliário está carregando uma dívida que uma outra companhia tem uma obrigação de pagar, né? Ou seja, é um título relacionado ao setor imobiliário. Então a gente tem que olhar muito a qualidade dessa carteira. Eu vejo que o setor ainda de papel tem oportunidade, mas ainda assim, a seletividade disso, ou seja, a seleção tem que ser mais aprimorada, mais aguçada, porque o funil vai ficar ainda mais estreito, à medida que o juros ainda vai subir. Como você falou, o Papai Noel dos juros, né, ele ainda vai entregar mais um ponto, ou seja, o mercado, se nada mudar, vai para 14,25, é o que foi colocado agora recentemente. Então eu vejo que tem uma seletividade muito grande dos fundos imobiliários. Eu acho que um ponto a se considerar, você não perguntou, mas está dentro desse balaio aqui, são os fundos de infraestrutura. Eu vejo que estão indo muito bem, tanto pela questão de regulamentação que nós vimos aí recentemente, né, dos fundos, das debêntures incentivadas, né, que puxaram que são os veículos, né, no qual esses fundos compram esses tipos de título, né, que apreciaram muito. Então, eu digo apreciaram ao longo dos últimos meses e agora recentemente, né, a gente está falando aqui no mês de dezembro, esses fundos até que têm mostrado uma queda, né, ao longo das últimas janelas comparado ao que nós observamos nos últimos meses. Isso mostra não só uma oportunidade de preço, mas também com spreads mais atrativos, né? À medida que o preço cai, o próprio fundo continua, né, entregando bons resultados, perenes, né, constantes, a gente começa a observar, né, uma qualidade do dividendo, ou seja, um dividend on cost, né, como a gente chama, né, yield on cost, mais atrativo. Então muita gente olha pelo inverso, né, Felipe? O papel caiu muito, pega o dividendo histórico, ele reportou R$1 por ação nos últimos 12 meses. Mas agora a qualidade, o fundamento do fundo imobiliário está muito pior. Ele não vai entregar R$1 por cota, ele vai entregar menos. Mas só que o investidor ele olha o histórico e olha a queda do papel. Está fazendo uma análise errada. Tem que olhar basicamente não só a distribuição constante, se vai continuar entregando o dividendo constante ou até mais, e qual é o risco que está embutido nisso, né? Para a gente entender o upside, para começar a olhar alguma métrica. Tá? Acho que seria mais ou menos nessa linha aí. Um ponto que você trouxe interessante também, muito fundo de papel tem papel indexado a DI. Sim. Então, quando sobe os juros, ele surfa isso. Só que se os juros sobem demais, a empresa que contratou aquele projeto pode ter se programado, pode ter feito lá seu Project Finance baseado num determinado range de juros, que se estoura, a empresa não tem mais capacidade de pagamento. E aí vem o ponto de quanto esses papéis estão na mão, né? Suportam as empresas que são emissoras desses papéis, suportam esse novo patamar de taxa de juros. Né? Já bastam as recuperações judiciais que a gente viu ao longo desse ano. Explodindo, né? Batendo recorde, né? Enfim, surpreendente. A sua provocação foi que eu tinha comentado também, mas é legal você ter puxado isso novamente, porque muita gente olha pela ótica do retorno, né? Ou seja, agora meu papel indexado à inflação, eu estou super tranquilo, eu vou manter na carteira. Mas é justamente isso, a gente tem que entender para quem esse título, né, precisa, né, ou seja, para onde será compensado, qual a empresa que vai pagar, né, ou seja, vai compensar esse título, né? Então a qualidade dessas companhias que precisa ser colocada em prova, né? Então a gente vai observar muito desses papéis que a gente chama de high grade, né, ou seja, empresas que têm alta qualidade no crédito, que são empresas dominantes de mercado, que têm perfil de crédito para reperfilar isso, né, ou seja, para conseguir trazer taxas melhores, enfim, as companhias que conseguem sobreviver nesse mercado, e os high yields, né, os títulos mais arrojados, né, aqueles que apresentam taxa maior, mas que tem um risco de crédito maior. Esse daí, aí a corda está chegando ali no pescoço, está ficando cada vez mais difícil, e aí eu acho que o mercado vai precificar muito mais rápido os high yields do que os high grades, pela questão de qualidade de carteira, óbvio. A gente viu um movimento esse ano de muito apetite por crédito privado. Bastante. Os spreads que a gente está vendo justificam o risco que está sendo corrido em relação ao crédito soberano? Ótima pergunta. Eu acredito que nem tanto, tá? Eu acho que isso não tá tão óbvio. Até porque os títulos soberanos, como você comentou muito bem, né? As Bs, né? Agora recentemente 7,30, né? Algo muito próximo desse patamar, acabam trazendo pouca competitividade para novas emissões, né? Qual é o sentido de uma companhia emitir um spread muito maior do que tá hoje, né? O spread já está enorme. Se a gente pegar ali o percentual da quantidade de vezes que nós vimos, né, inflação mais 7, inflação mais 7,30, inflação mais 7,20, é menos de 3% do tempo ao longo dos últimos anos, últimos 10, 15 anos. Então, ou seja, pouquíssimos anos que nós vimos janelas temporais de inflação mais 7. Então, isso acaba destruindo o valor
das empresas. Porque as empresas não conseguem investir, não conseguem criar produtividade, e os fundos imobiliários também, né? Ou seja, eu estava até conversando agora recentemente com um CFO de uma empresa de properties, que está querendo desinvestir, né, o seu portfólio de shoppings, e o grande comprador desse tipo de produto são os fundos imobiliários. Ele acaba dizendo para mim o seguinte: Alex, eu não estou conseguindo ter janela para vender o meu shopping porque os fundos imobiliários não estão conseguindo fazer emissões, porque o preço está muito lá embaixo. E outra, não só isso, a gente tem esse custo, né, o custo de dívida muito alto, né, o custo soberano muito alto. O que vai fazer sentido alguém se alavancar para comprar, né, um ativo real hoje, né, um shopping, por exemplo, sendo que o cap rate não está tão atrativo assim, né, ou seja, as empresas também sabem que o momento está muito desafiador, então está difícil para os dois lados. Né? Eu acho que o único ponto aqui, eu acho que a solução de tudo isso, né, a gente não pode falar só do problema, a gente precisa falar da solução. A solução, infelizmente, não está nos fundos, né, está ali para o governo. Aí a gente discute aí muito pacote de gastos, né, corte de gastos, né, mas aí no final do dia, o governo que a gente precisa ver é o superávit, né, algo que porque é difícil, né, a gente traça aquela linha, né, de dívida sobre PIB, cada vez fica maior. E aí, só para trazer um adendo importante, eu estava vendo um estudo, inclusive, do Felipe Salto, que ele fez um estudo muito interessante, economista, um dos economistas que eu acompanho. Ele fez um estudo seguinte, que esse 1% agora da Selic, né, que foi para 12,25, esses 100 basis points, acrescenta nos juros da dívida 50 bilhões de reais. Ou seja, esse pacote comentado ali agora em dezembro, que a gente está gravando o programa, de 70 bilhões em 2 anos, já entra 50 agora, desses juros da dívida. Fora, né, a questão do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais, que estão calculando entre 40 e 45, ou seja, já fica mais difícil. Né? Então, esses juros que ainda pode subir mais 100 basis points, mais 100 basis points, vai ficar cada vez mais, né, traz uma falta de oxigênio, né, para o mercado. Né? Não tem muito o que fazer, é difícil. Estamos batendo esse papo com o Alex André da MSX Invest, falando sobre o mercado final de 2024 e abrindo aí as portas para 2025, como a gente pode se preparar, o que a gente viu de sofrimento esse ano e como a gente pode mitigar os sofrimentos do ano seguinte. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Alex André, falando sobre o mercado de 24, as perspectivas para 25, bebendo um pouco na fonte aqui, o Alex que está sempre aí circulando entre as companhias também, né? Mas eu não queria fechar a janela de fundo, você comentou de fundo de infraestrutura, que justamente até por questões regulatórias chamaram aí a atenção dos investidores e performaram bem aí em 2024. E você também está comentando sobre essa perspectiva de juros que não tende a baixar se a gente não começa a enxergar superávit. Né? Então a gente começa a montar um cenário que é muito de juros pós-juros curtos. Né? Como é que a gente pode pensar essa vida aí para o mercado de ações, dada essa perspectiva de justamente, vamos dizer, piora de fundamentos macro? Sim, não necessariamente a própria empresa. Não necessariamente a própria empresa. Mas a empresa precisa fazer o seu trabalho. Então, deve ser o dever de casa, né, no caso. O que é esse dever de casa? Inclusive, eu tenho rodado alguns institucionais, né, agora no final de ano, e a palavra final, né, ou seja, o que é mandatório nos comitês de investimento, acho que em sua grande maioria, são empresas não alavancadas, empresas que possuem uma alavancagem baixa ou que não são net cash, ou seja, que possuem mais caixa do que dívida. Né? Então, ou seja, empresas alavancadas, empresas em turnaround, vão demorar ainda para o mercado começar a dar algum benefício da dúvida. Tá? E eu estou te falando de qualquer setor, tá? Tanto setores mais cíclicos, enfim, com outros setores. Claro que setores mais cíclicos tendem a ter uma alavancagem maior, né, quando a gente fala de varejo, né, tecnologia, a gente passou por vários momentos aqui. E eu acho que um ponto importante, quando a gente começa a observar isso, as empresas que possuem uma alavancagem baixa, elas acabam não só, não é a palavra se beneficiar desse cenário, porque na grande maioria das empresas não se beneficiam, né, porque acabam trazendo esse efeito em cascata de queda das ações. Mas, por outro lado, quando a gente olha pela seleção dos ativos, esses ativos tendem a trazer uma resiliência no seu financeiro, ou seja, nos seus números financeiros, né? Muito melhor. Então, acho que um ponto que muitas vezes a empresa, ela
gera resultado, mas os juros da dívida come todo o resultado. Você já viu isso, né? Eu já vi isso também. Então, isso é desanimador, né? A empresa, ela acaba, os juros da dívida vai subindo, 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 como já está acontecendo. E fica muito difícil. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro lado, empresas exportadoras, né? Nós vimos aí um ano bom para as empresas exportadoras, está sendo um ano bom para as empresas exportadoras, na sua grande maioria, principalmente o câmbio. Quem acertou o câmbio? Difícil, né? A gente não acabou o ano ainda, a gente está aqui no programa, mas a gente sabe que, pelo menos para quem já assistiu, vai assistir em 2025, já sabe o preço do câmbio. A gente está gravando em dezembro, a gente não sabe ainda. A gente está falando aqui de um câmbio que está rodando na casa de R$6 e ninguém esperava, independente se o câmbio vai fechar 6 ou não no final do ano, mas ninguém esperava que o câmbio poderia bater R$6. E isso também surpreende. Você estava falando lá que o CFO ele traz ali as suas métricas, né, de juros, de inflação do seu modelo, né, de câmbio. Também conversei com alguns executivos, alguns CFOs de algumas companhias, e eles disseram claramente, isso não estava no meu modelo, né, isso eu teria que revisar novamente, e também isso afeta a perspectiva de CAPEX, né, perspectiva de working capital e tudo mais. Então, muito disso a gente não está vendo no resultado agora, né? Ah, mas a empresa não está reportando o resultado que está refletindo o câmbio. Calma, vai aparecer. Né? Tantas empresas exportadoras, a gente vai ver isso tanto em margem, né? Se a empresa está conseguindo extrair um SG&A melhor, né? Está conseguindo diluir custos, né? Aquela famosa alavancagem operacional, e está pegando um dólar mais alto, espera que a gente vai ter um resultado bom. Né? É claro que tem empresa que depende de ciclo, né? Enfim, de commodity, mas alinhando-se tudo isso, que eu chamo de alinhamento dos astros, né? A gente deve ter resultados bons. E o seu site tende a antecipar isso. Uma delas são os frigoríficos, né? Que a gente tem visto aí um ano mais animador para esse setor. Né? A gente tem um modelo de andamento de bolsa que você comentou dos ciclos, né? A gente tem empresas de bolsa que são muito vinculadas a commodities, são muito sensíveis ao ciclo de commodities. Uhum. E aí as exportadoras, querendo ou não, exportam proteína. Né? Isso tem um pouco também a ver com o desempenho do índice, como ele reflete no próprio desempenho do resto da bolsa também, né? Exatamente. E acho que é um ponto interessante, saindo um pouco dos frigoríficos, a gente olha a bolsa presa na Petro e Vale. Né? O dia que a Petro e Vale sobe, muito difícil de ver a bolsa cair, né? Mas é isso. Então, assim, a gente olhando para as commodities, claro que fica ali, o ano talvez não seja o ano das commodities, né? A gente não viu nenhuma grande commodity se destacando muito, né? Principalmente petróleo e minério de ferro, principalmente por questões macro. Mas eu vejo que as companhias, olhando para o lado delas, né, e olhando por precificação, a gente vê uma janela também muito atrativa. Né? A gente vê algumas companhias large caps, companhias que são consolidadas, essas, por exemplo, que a gente vem comentando, são precificadas a 4 vezes lucro, 5 vezes lucro. Né? Então, assim, algo que se a gente olhar numa janela de uma média ao longo dos últimos anos, representa um grande desconto. E a gente olha e faz o seguinte, o que aconteceu? Acho que grande parte é o desempenho macro. Né, e não necessariamente o desempenho micro. Traz uma animação para comprar bolsa? Sim, Felipe, mas aí entra o seguinte, né? Ah, mas por que eu vou comprar bolsa agora numa janela que os juros pode entregar um retorno potencialmente maior do que eu comprar uma cesta de bolsa, né? Então, eu acho que fica um pouco numa asset allocation que vai depender de cada um que está nos assistindo, mas eu não desisto de bolsa, tá? Eu, particularmente, eu não venderia, não zeraria a bolsa. Eu acho que agora, como eu falei, ser mais seletivo, ter nomes mais defensivos, né? Inclusive, fazendo aqui um jabá aqui, nós temos uma carteira lá da MSX de ações de dividendos e ações conservadoras, foram as ações que bateram o benchmark esse ano. Se nós pegássemos uma carteira que nós temos de ações mais agressivas, com beta mais alto, empresas mais alavancadas, nós tivemos aí uma queda muito maior, né? Ou seja, caindo muito acima do índice. Então, acho que isso pode talvez se repetir, pelo menos no começo do ano, até a gente começar a observar um movimento macro um pouco mais claro. Né? Como a gente está você comentou justamente dos fundamentos macro versus fundamentos das empresas. Né? A gente tem visto o lançamento do trimestre, as empresas reportando um patamar interessante de lucro. Como é que está o preço-lucro do Ibovespa? Na casa de 7, não é isso? Basicamente, se a gente fizer um ajuste ex-Petro e Vale, né, a gente acha um múltiplo muito menor. Né? Uma questão de claramente de ciclo de commodity, né? Enfim, a gente tem essa volatilidade, mas se a gente olhar claramente o índice cheio, né, com todas essas companhias internas, dentro desse índice, a gente começa a observar que toda essa competitividade de juros versus bolsa, né, ou seja, desse trade-off todo, acaba ficando muito mais claro a partir de agora. Ou seja, tudo que eu vinha falando existem empresas boas, né, existem oportunidades, mas ao mesmo tempo
acredito que essa sinalização recente do Banco Central em subjuros ainda tem o novo presidente, né, Gabriel Galípolo, tem muita coisa que a gente pode desbravar aqui de macro, mas o que a gente já tem aqui, material que já foi divulgado, acredito que o investidor vai esperar um pouco mais. Né? Eu vejo isso tanto do investidor institucional, né, tanto do investidor pessoa física. Por que esperar mais? Porque a gente não sabe até onde o juros vai. Né? Se for para 14,25, o mercado vai avaliar e entender se isso vai ser suficiente para realmente a inflação começar a ter a direção à meta. Que de fato a gente está vendo aí, né, um hiato positivo, né, ou seja, o PIB acima do potencial ao longo desse ano. Claro que ninguém está vendo isso para o ano que vem, que irá se repetir, mas no começo desse ano ninguém esperava que nós teríamos um PIBão, um PIB tão forte. Então, assim, é muito difícil cravar um cenário para o ano que vem, né? Mas o cenário para o ano que vem é esse: juros mais altos, PIB mais fraco, e isso acaba atrapalhando um pouco a dinâmica de equity. Né? E como fica o investidor estrangeiro nisso? Eu tenho visto vários reports sobre o investidor estrangeiro saindo de bolsa. A gente sabe que, bom, o rabo abana o cachorro, né? É o índice Bovespa Futuro que puxa o Bovespa à vista, o spot. E 70% do índice futuro é feito por estrangeiro. Uhum. Mas o estrangeiro está pessimista com o Brasil, o índice cai para baixo e não importa o que a gente faça aqui. E por que o investidor estrangeiro, qual que é a leitura que o mercado tem desenhado do investidor estrangeiro para ter essa saída de capitais, dado que a taxa de juros lá fora já começou a cair? Sim. E os nossos indicadores macro, que é geralmente o que sai lá no Le Monde, o que sai lá no que o camarada lê, no BMC News, no BMC News, que aqui a gente fala mais detalhadamente, aí acaba aparecendo umas bobagens de mercado que a gente sabe que existem mesmo, né? Mas para o camarada que só lê manchete lá fora, a gente deveria estar bem na foto. Isso deveria puxar o fluxo de capital para cá. O que o gringo está vendo de errado para continuar tirando dinheiro e a devida consequência que é a queda do índice futuro e naturalmente do mercado à vista? Olha, acho que bem é uma palavra muito forte, mas eu acredito que o gringo ele é muito mais cético, muito mais crítico, e ele tende a comprar uma história que se concretiza. Ou seja, ele não vai comprar uma promessa de compromisso fiscal. Ele vai comprar um discurso, um dado, né? Um dado que vai sair com tanto dado primário, quanto quando a gente olha aqui a questão de inflação. O mercado, a gente não tem nenhuma, pelo menos até o presente momento aqui na nossa gravação, a gente não tem nenhuma clareza para onde o direcionamento da dívida pública vai. Eu falei de alguns números aqui agora recentes, que traz certa preocupação. E o governo parece que ele está negacionista, né? Um governo negacionista do ponto de vista fiscal. Nós tínhamos o famoso negacionista com vacina, com outros assuntos do antigo governo. Agora a mesma palavra com o nosso governo atual. É um negacionista fiscal, né? Ou seja, ele desconhece a razão no qual estamos indo para o buraco, né? O Brasil, né? No ponto de vista macro. Né? E aí o estrangeiro não é bobo. Né? Ele olha para outras regiões, olha para o México, olha para a própria China, né? Agora fazendo estímulos, né? Fazendo toda a mudança política monetária fiscal, e isso acaba animando os investidores globais, porque a gente fica muito preso ao Brasil, a gente deixa de olhar para outros quintais. Né? Olha a Argentina fazendo, né, primário, né? Superávit primário, algo que não foi visto há mais de 100 anos, né? Que eu estava estudado, eu falei, caramba, assim, precisamos ter esse choque fiscal, né? Que o Milei foi lá e colocou medidas impopulares. Sim, não agrada a todo mundo, mas precisa ser feito, né? O governo precisa fazer o que precisa ser feito. Mas a gente sabe que tem aí um jogo político muito grande, né? E assim, já olhando para 26, amanhã eu digo amanhã porque mês que vem já é janeiro, a gente já está 25, já está falando, já vão começar a falar ainda mais de eleições de 2026. E isso vai começar a trazer medidas que talvez sejam mais populares para ganhar voto, principalmente porque o atual governo está com uma... isso é dado, tá? Isso é número, isso não é achismo. O dado de desaprovação do governo federal, até o momento, está muito alto, né? E isso preocupa, né? Uma próxima eleição, não sei se é o próprio presidente Lula ou vai ser um outro indicado, mas enfim, o partido, né? Enfim, do esquerda. Então, acho que acaba trazendo certas dúvidas e isso, claro, que afeta o macro, né? Isso é preocupante. O estrangeiro não tem nenhuma visibilidade clara para onde vai. Se nós não temos, imagina o estrangeiro. O estrangeiro tem os Estados Unidos lá, Felipe. Bolsa lá, all time high, né? As
Seven, né, as 7 magníficas lá dando, 7 mags, né, 7 magníficas dando resultado, crescendo. Claro que isso não é para sempre, são ciclos, mas o ciclo está benéfico. Lá o cenário lá é PIB crescendo, né, economia forte, mas inflação controlada. Então é diferente daqui. Aqui a inflação está mostrando sinais claros de descontrole, operando acima da meta, e ao mesmo tempo o Banco Central vai lá, vai subindo juros, vai subindo juros. Então a gente não está nesse ciclo ainda. Então acho que entra um pouco dessa rotação de setores que já está acontecendo, né? E lógico, dólar mais forte, etc., acaba prevalecendo, as taxas de juros também estão altas lá, né? Uma questão de Trump querendo fazer aí a questão das tarifas, isso pode manter dólar mais forte, mas tudo isso ainda acaba entrando no ramo da especulação, né? Estamos batendo esse papo com o Alex André, da MSX Invest, falando sobre o ano de 2024, olhando um pouquinho para 2025, olhando para os setores da Bolsa, os próprios setores de fundos imobiliários, como aproveitar os spreads ainda existentes para crédito privado, mas também ficar atento para não ir naquela de, olha, eu não recebi, mas eu cobrei caro, né? Então fique atento aí na hora de gerir também seus fundos de papéis, e daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouquinho mais sobre ações, olhando um pouco mais de perto algumas companhias. Então fique por aí, a gente vai para um breve intervalo, já a gente está de volta com o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com Alex André, da MSX Invest, falando um pouquinho sobre o ano de 2024, olhando as perspectivas para 2025, e eu queria repetir aqui uma brincadeira que a gente fez lá na primeira edição, no ao vivo, quando você veio participar. A gente tinha feito um bate-bola de ações. Eu queria trazer aqui algumas empresas e ouvir um pouco a seu respeito delas, aí, o que você tem acompanhado, inclusive algumas companhias que você acompanha de perto, né? Vamos lá, o que você tem visto de Taurus? Pô, legal, eu tive poucas palavras para a gente falar de várias ações aqui, né? Vamos lá. Vamos ver se depois o editor coloca na edição antiga se eu errei ou se eu acertei, né? Quero saber. Boa ideia! Putz, isso legal. Ali, a gente podia fazer o conteúdo lá para o Instagram, fazendo esse comparativo. Corte, né? O que as empresas deram certo e não das primeiras rodadas. A gente está falando muita besteira, se a gente está acertando. É isso aí. Mas Taurus eu tive recentemente com o CEO da empresa, o Salésio Nunes. A empresa está num momento agora, né, de uma fase final do grande teste, né, dos fuzis lá na Índia, né, que é a mega licitação do governo indiano. Tem uma grande expectativa sobre isso, deve sair no começo do ano. Um dado aí que os investidores vão esperando. Um outro lado também é uma questão de Brasil, que ainda não foi definido 100%, né? Olha que um ponto interessante, né? A questão de segurança jurídica. Já é a terceira vez que foi colocada o tema de armas no imposto do pecado, né? Que é o famoso imposto do pecado, né? Ou seja, uma alíquota maior para as armas, né? Para as empresas que fabricam armas. Mais uma vez cai essa pauta. Então, ou seja, o governo acaba atrapalhando também por uma questão ideológica, mas também por uma questão racional, não faz sentido nenhum. Então, assim, eu vejo que o Brasil acaba ficando um pouco difícil de olhar, até porque teve a questão da restrição do 9mm, a Taurus foi lá, criou o 38 TPC, o novo calibre da Taurus, que é tão bom quanto, mas ao mesmo tempo traz esse desafio. Lá fora, nos Estados Unidos, que é grande parte do mercado da Taurus, cria-se um otimismo com o Donald Trump, né, que ele é pró-arma, né, a gente sabe, né, que é pró-business por natureza. E aí a gente começa a observar um cenário atual que é muito competitivo nos Estados Unidos. As empresas estão dando descontos por lá. A própria Taurus entra-se nesse aspecto. Mas por ela ser uma fabricante no Brasil, ela tem fábrica nos Estados Unidos, mas também fabricar no Brasil, e o dólar mais alto, ela possui hoje, Felipe, a margem bruta mais competitiva do setor. Comparado ao Smith, Ruger, Smith Wesson, todas as companhias do setor, ela possui uma margem bruta maior. Então isso garante uma perenidade de resultado, que garante um dividendo, né, que ela é uma empresa pagadora de dividendos. Os grandes acionistas é o próprio Luiz Barsi, né, ele pede dividendo. Já tive algumas reuniões, né, alguns Investors Days, né, da Taurus, que o Barsi esteve presente, ele falou, cadê o dividendo? Né? Ele cobra o dividendo. Então, é uma empresa que é conhecida por gerar resultado, pagar dividendo, e eu acho que pode entrar num círculo virtuoso aí. E eu tive no Investor Day recente, agora que foi em dezembro, da companhia, eles se mostraram aí com boas perspectivas para o ano de 2025. Vamos circular aqui no bate-bola em positivo. Positivo, acho que é uma empresa que no último trimestre, a gente está falando do terceiro, né, ainda não saiu o quarto, foi um trimestre muito desafiador para a companhia,
né, porque a gente olha uma questão de uma queda de margem por falta até mesmo de projetos especiais, né? Quando a gente fala aqui de urnas, né, de outros projetos que a Positivo tem pegado, não teve esse tipo de projeto, então ficou aquém, né, do resultado. Acho que o ponto positivo foi a Algar, a companhia, que é a Algar Tech, né, que é aquele braço de serviços da Positivo. A mensagem da Positivo é o seguinte, Felipe, trazer recorrência de resultado, ou seja, naquela volatilidade de resultados. Eu conversei com mais de 25 institucionais, tá, sendo mais preciso, sobre Positivo, individualmente, com cada um. E todos eles falaram o seguinte: a volatilidade de resultados é o que me preocupa. Imagina o buy side ficar no papel que a margem vai subindo, né? Ou seja, não tem perenidade de receita. Então a Positivo já entendeu isso, já está começando a entregar, não é do dia para a noite, não é um trimestre para o outro, mas já está começando a mostrar isso. Acho que o único ponto que também é uma crítica, que eles não esperavam, que é o corporativo. O corporativo tende a se entregar uma receita mais estável, né? Mais recorrente. Não foi. Também mostrou uma volatilidade de resultados. Então, acho que o desafio para o ano que vem é melhorar cada vez mais, né, a recorrência de resultado, né, e, ao mesmo tempo, melhorar a margem da companhia, porque eu acho que grande parte do seu site que eu tenho lido, né, mostra essa inflexão de margem daqui para frente, né, mostrando-se isso. E um projeto especial no meio do caminho, aí pode destravar grande valor para a empresa. Você comentou em rodadas anteriores sobre petróleo, a gente falava um pouco de Petrobras, de PetroRio, PetroRecôncavo. Ótimo. Você pode... Aí eu não vou dar uma empresa, mas o setor. Como é que a gente está nesse bolinho de petróleo? Maravilha. Empresas do setor de petróleo, empresas que possuem uma alavancagem menor e o lifting cost baixo. O que significa? Empresas que estão menos endividadas e que possuem um custo de extração menor. Vão reportar bons resultados. Por quê? Empresa que tem um custo de extração menor, naturalmente isso transcorre em margem. E empresa que tem menos dívida vai ter um custo de dívida menor sobre o seu resultado. Ou seja, né, quando a gente olha ali o free cash flow, né, ou seja, a geração de caixa livre da companhia, vai ser muito maior. Olha, por exemplo, fazer a lição de casa. Estudem, por exemplo, a própria Prio, né, a própria Petrobras, por exemplo. A gente tem esses grandes exemplos, né, empresas geradoras de caixa. Né, e aí a Prio é diferente, ela não é um dividend player como a Petrobras. Ela tem comprado vários campos, né? Comprou Pelegrino agora recentemente, vem fazendo isso, a consolidação de campos ao longo dos últimos anos. Tem mostrado, acho que a pedra no sapato foi IBAMA, né? Foi a questão mais ambiental, mais regulatória, né? Que atrasou os workovers, né? Ou seja, a volta da produção das companhias de petróleo. Mas sim, eu acho que apesar do preço do petróleo não ter sido tão bullish, né? Tão otimista quanto o mercado esperava, né? Embora o patamar ainda está saudável. As empresas ainda com esse patamar de petróleo, as companhias continuam reportando bons resultados. Tá? E falando em mercado bullish, tem uma empresa aí que tem subido bastante. Aí eu queria ouvir sua opinião a respeito. Eu lembro que sempre tem uma pérolazinha, né? Eu lembro na primeira edição a gente falou de Oi. Nossa. Não vou falar de Oi hoje, eu queria ouvir de Ambipar. Sempre uma dessas daí, né? Então, assim, a Ambipar é uma empresa que acho que foi se for dar um troféu de empresa surpresa do ano, né, o papel surpresa do ano, acho que foi a Ambipar que ganhou esse prêmio. A Ambipar ela subiu muito forte, a gente sabe disso, conhecido como short squeeze, né, com os vendedores foram pegos de surpresa, uma forte pressão compradora. E aí eu pergunto o seguinte: qual é a razão? Qual é o racional? Pouca gente sabe dizer. Então, não estou dizendo que a empresa não tem fundamento, não estou dizendo sobre isso. Mas parece que o mercado está pagando o preço antes da entrega de resultados, né? Antes da entrega do ciclo. Movimento importante, o Tércio veio para a companhia, né? Ficou mais próximo, né? Mais do dia a dia, ele mostrou esse comprometimento. Eu acho que isso pode ter trazido um certo tipo de resultado, Felipe. Tá? Quando o dono ele é uma empresa de dono, né? Que ele começa a mostrar uma preocupação sobre o macro, sobre a empresa, começa a ficar mais presente no dia a dia, pode ser um exemplo de uma reprecificação. Não estou dizendo que isso é um motivo, que isso faz sentido. Nem tudo faz sentido, nem tudo a gente sabe o porquê sobe. E a Ambipar é uma delas. Eu acho que pouquíssimos investidores pegaram esse movimento. Eu tive vários investidores que conversaram comigo que tinham Ambipar, e alguns deles falaram assim: Alex, eu acho que só quem tem Ambipar nesse preço e não vendeu ainda, né, é aquele cara que estava internado no hospital, ele acordou agora e foi pegar um home broker. Porque todo mundo em sã consciência que abre um home broker, papel subindo 20 todo dia, uma hora, ele vai ter que vender. Né? É muito difícil. Então, acho que acaba entrando numa ala que a gente vai falar de irracionalidades do mercado. E de varejo, como é que a gente tem espaço para colocar o nariz para fora d'água aí? Porque, poxa, toda hora que parece que vai, parece estar errado, né? Olha, o varejo, aí a gente separa aqui, né, o varejo linha branca, né, enfim, acho que Magalu,
todas essas companhias acabam entrando numa ótica, né, de principalmente no que a gente chama aqui de uma questão mais defensiva, ou seja, aquela questão que nós vimos lá atrás de abertura de loja muito forte, né, um same-store sales muito forte, as companhias estão começando a ser mais seletivas. Olha, eu vou começar, vou manter as lojas com same-store sales robustos, já que a loja que dá resultado, a loja que não der resultado eu vou fechar, vou apostar mais no online e não só no online 1P, que é o estoque próprio. Eu vou tentar terceirizar ao máximo no 3P, aquilo que não me dá margem. Por exemplo, se eu estou vendendo essa caneca aqui, né, essa caneca que custa, sei lá, nem vou falar de custo, vou falar de margem, né? Se essa margem aqui dessa caneca for 5%, e aí eu tenho uma outra caneca parecida dessa, que dá uma margem de 15%, eu quero ter um estoque de caneca de uma margem de 15%. O que for de 5%, eu vou jogar para o meu parceiro vender. Vou jogar para o 3P, né? Ou seja, o famoso marketplace. Então acaba tendo uma solução de eu vou começar a vender, vou começar a ter estoque próprio, aquilo que dá mais margem, aquilo que eu tenho competitividade. O que traz competitividade? Por exemplo, geladeira. Quem tem capacidade de estocar geladeira, né? Aquela coisa pesada, grande, difícil de logística. As empresas que possuem capacidade logística, capacidade financeira, acabam se destacando dos pequenos marketplaces nesse tipo de setor. Mas aí quando a gente olha de valores que não são tão agregados assim, e aí tem uma margem menor, as empresas estão começando a entender que SKU não é tudo. Antes aquela empresa que postava lá, eu tenho milhões de SKUs, né? Eu acho que agora a hora é o seguinte, vamos focar naquilo que dá resultado, aquilo que não der resultado eu vou abrir frente para o marketplace. E também tem o desafio das chinesas, né? Principalmente na parte de vestuário, que acaba trazendo um desafio. E aí eu vejo aí empresas de varejo vindo para o Brasil. H&M vindo para o Brasil, Alo, né? Empresa de esporte, né? Alo Yoga vindo para o Brasil no Iguatemi. Então, ou seja, tem ainda mais competitividade por vir, né? Se prepare aí as empresas do Brasil, porque tem empresas renomadas, né, internacionais, que quando a gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, a gente compra lá porque não tem no Brasil, agora vai ter no Brasil. Vamos ver como vai ficar essa competitividade. Estamos batendo esse papo com Alex André, da MX Invest, falando sobre o ano de 2024, sobre as perspectivas para 2025, passando pelos setores da Bolsa, falando um pouquinho de fundos imobiliários e infraestrutura também. Então a ideia é fazer esse overview de fim de ano aí, mantendo a tradição do programa e aproveitando beber um pouco da fonte aí do Alex André. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aí para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Alex André da MSX Invest, falando sobre 2024, sobre as perspectivas para 2025, bebendo um pouquinho aí de cenários de bolsa também, como cada setor foi se desenhando. Mas eu queria pegar esse último bloco e falar um pouquinho de Alex e de MSX também, que a gente teve recentemente, vocês fizeram um evento lá em Curitiba, super interessante, reunindo as empresas, né, do local, da região, para um bate-papo aí com gestores também. Eu queria provocar um pouco dessa linha, queria que você contasse naturalmente como foi o evento, mas ouvir do Alex sobre a importância dessa proximidade com a empresa que você investe. Felipe, eu acho que isso é essencial. Obrigado por deixar esse espaço para comentar. Nós fizemos um evento agora recentemente, no dia 9 de dezembro, lá em Curitiba. A gente sempre tende a fazer eventos aí fora do eixo Rio-São Paulo, né, onde são eventos que a gente chama não óbvios, né, onde a Faria Lima não vai, né, a gente acaba indo e a receptividade é muito boa. Né, ou seja, tanto a parte das gestoras, né, que elas querem ouvir, né, querem saber o que está acontecendo com as empresas. Muitas delas são empresas que eles mesmos investem, mas tem poucas oportunidades de falar com os executivos. E essa é uma ótima oportunidade. E também uma chance dos próprios gestores se conversarem, dos próprios analistas também se conversarem nesse evento. Nesse evento, especificamente, tivemos 6 empresas de capital aberto, todas não são da região de Curitiba, não são do Paraná, todas vieram para Curitiba, pegaram um avião, todo mundo, eu fiz questão de tirar o pessoal da mesa aqui de São Paulo e ir para Curitiba. Então a gente está falando aqui de HBR, ó, não posso errar nenhuma, tá? Porque senão o pessoal vai me matar aqui, ó. HBR, Profarma, CSU Digital, Banco Paine, Unifique e a última aqui temos CSU Digital, falei? Sim, falei CSU Digital. Temos também, você vê aqui, ó, Profarma, Unifique, HBR, sempre vou esquecer de uma aqui. Mas enfim, são 6 companhias aqui, senão eu estou falando aqui gravado, mas temos 6 companhias de capital aberto que falaram no evento. E eu acho que um ponto aqui importante, uma companhia vai matar, Banco Paine. Não sei se eu falei Banco Paine, é Banco Paine, então aí pronto. Mas são 6 companhias de capital aberto e todas elas, eu acho que um ponto em comum são companhias small caps. Companhias que precisam
de um esforço, né, para se mostrar a tese para o mercado. Quando a gente fala de Petro, Vale, bancos, Itaú, Santander, essa tese é muito difundida. A gente tem 20, 30 analistas no mundo inteiro olhando, né, para a tese. É muito fácil a gente gerar uma opinião. E para essas companhias, eu vou falar uma especificamente, a Profarma, né? E nós, na MSX, acabamos de soltar um relatório de Profarma. E a própria companhia nos disse, Alex, fazia muito tempo, talvez mais de anos, que não tinha seu site fazendo relatório de Profarma. Olha para você ver. E agora, nós, da MSX, fizemos. Uma questão que a gente começou a ficar próximo, nós temos o Profarma na carteira já faz alguns meses, lá do research da MSX, o Saravalli, que é o nosso analista responsável, acabou indicando. E a gente acabou tendo uma questão, né, de uma elaboração de relatório para uma questão regulatória, e isso acaba trazendo essa simetria de informação. As informações são públicas, Felipe, né? Não tem nenhuma informação que não seja pública, mas mesmo assim falta até mesmo o interesse do investidor abrir o site, abrir os documentos. E quando nós temos um sell side, né, temos uma empresa de análise que acaba facilitando isso, né, tanto via áudio, via texto, via evento, via relatório, trazendo isso, né, vou dizer de bandeja, mas um trabalho estruturado, fica mais fácil para o investidor tomar a decisão, né? A gente está falando tanto do investidor de varejo, tanto do investidor institucional aqui também que nos escuta. Você tem a ponte para o próprio cliente que acompanha a carteira de vocês também. Vocês levam os clientes lá também nas empresas, né? Tem um trabalho super legal. Me leva um dia. Eu vou te levar lá na Taurus, por exemplo. Eu sei que você queria ir na Taurus, né? A visita da Taurus é legal. Lá em Porto Alegre, a hora que abriu o aeroporto, já abriu o aeroporto, ano que vem a gente já... Eu já passo lá na Nelógica para ver a turma lá e a gente já faz uma visita na Taurus. Mandar um abraço pro chefe aí, né? Pro Marcos aí, né? Marcos, forte abraço. A gente lembra de você. Tamo junto. Valeu. A gente passa lá para tomar um café. Não, essa é uma ação super legal e o próprio cliente começa a conhecer a empresa, você vai ganhando relacionamento com o seu portfólio. Uma coisa que o pessoal deixa muito de lado, né? Ele fala, olha, as pessoas às vezes compram as histórias frias, né? Os números de bolsa. Mas é bom você ser sócio da companhia que você está investindo. Da mesma forma como você tem o seu próprio negócio, tem lá seu mercadinho, sua padaria, você vai lá todo dia e tem a história do olho do dono que engorda o boi, né? É legal você conhecer a empresa que tem você... Tem uma história legal disso, Felipe. Teve um cliente que veio falar para mim o seguinte, antes do escândalo da Americanas, antes. E a gente não, lá na MSX, o Saravalli não tem opinião de Americanas, não por questão disso, desde antes nós não tínhamos mesmo. Mas eu lembro que tinha uma discussão que esse cliente falou pra gente, falando de empresas de varejo, ele gostava de comentar sobre empresas, ele falou assim, olha, Americanas eu não vou ter nunca, porque quando eu entro numa loja da Americanas, ela é mais organizada que a minha casa. Então eu não vou comprar. Mais desorganizada que a minha casa. Própria casa, do que a minha própria cama, do que, enfim, do que... Então, acho que eu não vou dizer que esse racional é válido, que você vai tomar uma análise por causa disso, mas é um indício, um dos indícios, mesmo que seja de uma importância menor, mas é o começo, eu não desprezo isso. Sabe por quê? É um começo de um despertar do conhecimento do investidor, dele começar a estudar. Às vezes ele vai começar a estudar por isso, por um racional desse. Aí a nossa função aqui, tanto a sua, do Com Dinheiro, né, com a plataforma de dados, quanto nós aqui de uma casa de análise, de dizer assim, olha, tem uma plataforma de dados chamada Com Dinheiro, vai lá, abre o número da empresa, traz um despertar para ele estudar. Né? Nós no Brasil a gente tem uma dificuldade tão grande, a gente tem um programa tão privilegiado que a gente fala sobre análise de ações, análise de macro, análise de todos os tipos de setores e ativos, que olhando para um aspecto ainda maior, a gente fala de educação financeira que é tão difícil, né? Assim, é tão precária, né, aqui no Brasil. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu acredito que você também, pelo que eu te conheço, nós temos um dever fiduciário aqui, nós educarmos, né, os brasileiros, os investidores que estão nos assistindo, e nos aprofundar ainda mais a análise. Então, esses eventos são importantes, esses programas aqui que você conduz é de extrema importância para esse Brasil e para todos nós, para a gente continuar aqui, os investidores, tendo mais conhecimento, não só gerando retorno, mas também repassando esse conhecimento que é ainda mais importante. Maravilha, André. Eu queria já ir agradecendo aí mais uma vez pela sua participação. Sempre que você vem aqui, é um programa muito divertido, eu me divirto muito, aprendo muito também. Vou ficar de olho aí, a Ambipar você recomendou, obrigado, não é isso? Felipão, é isso aí. Vou ficar de olho ali e me chama quando for na Taurus, a gente vai lá tomar uma água, né, na Taurus, né? E a gente aproveita e passa lá, a gente já passa lá
na Nelógica em Porto Alegre e cobra uma água do Marcos também. Ele me deve Não, dele eu vou cobrar NB. Dele eu vou cobrar, O pessoal lá gosta lá eles chamam de Na Brasa, né? O nome original. Aqui que a gente ficou com a abreviação, né? Vamos no Na Brasa lá, pago pelo Marcos, quando a gente estiver lá em Porto Alegre. Quero só ver. E aí, queria naturalmente deixar aí o espaço para você deixar os seus contatos, não esqueça de passar seu Instagram para o pessoal acompanhar os restaurantes lá. Depois a gente posta em que restaurante a gente foi. E deixa também os contatos lá da MSX, quem quiser acompanhar vocês, quem quiser ser cliente lá de vocês, como pode encontrá-los? Boa, só pode virar cliente da MSX quem for cliente da Com Dinheiro, tá? Então... Boa, isso aí é... Aí me chama, @AlexInvest, com temudo, @AlexInvest27, tudo junto, no Instagram. Aí você me procura lá e fala assim, eu quero o cupom de desconto com dinheiro. Eu nem sei qual que é, mas eu sei que ele vai fazer para mim. Sem sombra de dúvida. Pede lá que a gente libera para você na hora. E também é o seguinte, pessoal, da MSX, @MSXinvest, né, tudo junto. E aí eu espero você lá para a gente postar o nosso restaurante. Eu quero que todo mundo comente também, que eu vou aceitar as sugestões do pessoal. Comenta lá, a gente posta o story, aí você comenta lá no story até para munir o André, dessa vez... Os mais caros de São Paulo. Dessa vez eu que vou escolher e ele vai pagar. Mas se a gente for postar e você mandar no comentário, quem dança sou eu a próxima, né? Maravilha, Alex. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado naturalmente à equipe da MSX por ceder aqui a participação do Alex André mais uma vez. E muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar agora todos os dias, aí de segunda a sexta, naquele horário tradicional, às 15 e à meia-noite, e sábados e domingos também com as reprises especiais dos melhores programas da semana, para que você não perca nenhum desses programas aí especiais do Você com Dinheiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos, ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda pra gente também o e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Como eu não posso deixar de esquecer também, né? Deixar de esquecer, não pode. Vamos mandar lá também uma mensagem no nosso @você.comdinheiro no Instagram. A gente tem postado lá alguns cortes, alguns conteúdos diferentes, e ano que vem a gente deve trazer um material novo para você, telespectador do Você com Dinheiro também. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência, e até a próxima.